Olá para você que está ligado no nosso canal e também nas nossas plataformas de áudio. Tudo bem com você? Hoje eu converso com a cirurgiã plástica Melina Sakamoto neste lugar incrível que é a Casa Prime em Cascavel, onde nós encontramos tudo para a decoração da nossa casa e também do nosso ambiente de trabalho. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Soraya. Obrigada. Muito legal aqui. Lindo, conhecia, né? Lindo lugar. É o nosso cenário de vez em quando também. Doutora Melina, a gente saiu recentemente da campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, né? E você participou de algumas lives para falar principalmente da questão da cirurgia reparadora, né? De prótese mamária. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona na prática e em que momento é indicado esse procedimento. Bom, tem alguns tipos de ressecção, né, do câncer de mama. Quando ele é só uma pequena porção da mama, às vezes a gente não precisa da prótese mamária. Pode só fazer um rearranjo, alguns retalhos locais e a gente consegue rearranjar a mama de um volume adequado e um formato bonito também. Quando o déficit de volume é grande, daí a gente tem que usar a prótese mamária para dar o volume, resgatar o volume que era antes, tá? E nos casos maiores, em que é necessário a retirada da mama inteira, que a gente chama de adenomastectomia, a gente pode usar ou um expansor tecidual, que é como se fosse uma bexiguinha, que a gente vai colocando o soro fisiológico para esticar a pele, e para um segundo tempo trocar esse expansor por uma prótese de silicone, que pode ser de diversos formatos, né? Hoje em dia no mercado tem diversos formatos para qualquer tipo de mama. E tem alguma situação em que a paciente não pode se submeter a essa questão da reconstrução mamária, doutora? Tem alguns casos. O principal é comorbidades, né? Se a paciente tem muito problema de saúde, o risco da cirurgia se torna muito grande. Então, quanto mais rápido é o procedimento cirúrgico, menor o risco. Por isso que se opta em não fazer a reconstrução, fazer só a cirurgia da retirada mesmo. E daí, num segundo tempo, se a paciente melhora dessas condições de saúde, pode se reconstruir. Outro caso seria a obesidade excessiva, que é a mesma coisa. Aumenta muito o porte cirúrgico, o risco cirúrgico, então é optado por não fazer a reconstrução no mesmo tempo. A reconstrução mamária, hoje ela é possível também através do SUS, né? E os convênios também cobrem. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que ficam muito preocupadas com isso, doutora. Sim, a legislação brasileira, ela garante a reconstrução mamária para todos os pacientes, pelo SUS e pelos convênios. Uma dúvida muito frequente é a utilização de prótese mamária, né? Muitas pessoas acham que tem que pagar a prótese, mas não, o SUS garante a prótese mamária tanto na mama que vai ser reconstruída, como na mama saudável. Porque às vezes a gente vai retirar uma mama, coloca a prótese de silicone e a outra a gente precisa fazer a simetrização, certo, que é levantar, colocar numa posição parecida com a mama reconstruída. E muitas vezes a gente retira bastante volume mamário e troca esse volume por um implante de silicone, porque às vezes o resultado fica mais parecido com a mama reconstruída. Ah, perfeito. Então, perfeito. E é isso, inclusive a mama reconstruída, a mama saudável que a gente faz, usa a prótese de silicone, também é coberta pelos convênios ou pelo SUS. Tá certo. Doutora, você também tem uma vasta experiência na questão da cirurgia reparadora, que é a cirurgia pós-bariátrica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as técnicas que existem e em que momento, né, o paciente bariátrico, pós-bariátrico, pode se submeter a esse procedimento. O paciente bariátrico é um paciente complexo, né? São multifatores que vão fazer essa doença no paciente. A cirurgia bariátrica não é a cura, né? É um passo importante. Hoje em dia se sabe que é o principal fator que vai fazer o paciente perder peso. Só que o paciente tem que entender que não é a cura. É um esforço, é uma mudança de estilo de vida, atividade física, mudança da alimentação, tudo isso. E depois de mais ou menos 1 ano da cirurgia bariátrica, ele consegue atingir a meta do peso, né? Ele consegue emagrecer 50% do excesso de peso, às vezes mais. E depois que perde o peso, a gente precisa de 6 meses para o corpo fazer a retração, se equilibrar,
passar dessa fase inflamatória, que é esse emagrecimento excessivo. E são esses 6 meses, que é o tempo de segurança para a gente indicar uma cirurgia plástica, que a gente chama de cirurgia de contorno corporal, tá? Que envolve desde mama, abdômen, coxas, braços, às vezes lipoaspiração também é indicado. Agora sim, doutora, nesses casos de cirurgia bariátrica, a gente sabe que os convênios cobrem a questão da obesidade mórbida, né, quando atinge aquele índice de massa corporal. Agora, a questão da reparadora, o convênio cobre também? O convênio ele é obrigado a cobrir as cirurgias que tiverem indicação médica. Ou seja, cirurgia estética não é coberto, né? Nem pelo SUS, nem por nenhum convênio. Mas cirurgia reparadora, que vai ajudar a parte funcional da paciente, o convênio é obrigado a cobrir sim. Então, desde abdômen, que é o mais comum, até as outras partes do corpo. Lembrando, ressaltar, depende da avaliação clínica de um cirurgião plástico, às vezes vai até para uma avaliação do convênio para ver a real necessidade. E dentre as indicações clínicas, a gente envolve tanto alterações dermatológicas, é muito comum ter dermatite na prega cutânea, então isso entra como uma indicação clínica. Alteração na funcionalidade, então às vezes tem muita dor nas costas pelo excesso de pele, né, que fica da flacidez. Alteração da higiene local, diminuição da mobilidade devido ao excesso de prega cutânea. Todas essas são as indicações clínicas que faz o convênio ser obrigado a cobrir a cirurgia, sim. Informação completa para você que está acompanhando o nosso canal aqui na TV Medicina e Saúde. Doutora, agora vamos falar um pouquinho, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente já pensa na questão da cicatriz, tá? Então, a gente já viu alguns casos de pessoas que depois de fazerem a tão sonhada cirurgia plástica, tiveram problemas com relação à cicatrização. Quais são os cuidados que o paciente tem que ter com as cicatrizes no pós-operatório? Cicatriz é um tema complexo, é tema de doutorado, assim, em cirurgia plástica. Estudam bastante essa Estuda parte muito. Tem várias coisas que a gente ainda não entende, mas basicamente é assim, o corpo ele vai refazer as ligações, né, da pele para cicatrizar. E são etapas que a gente tem que seguir. A primeira etapa, o corpo vai fazer mais vaso sanguíneo, vai jogar mais substância para fechar tudo lá. E depois de um certo tempo, aquela substância que é um enovelado de substância, ela vai se remodelando e abaixando. O que o paciente pode fazer para ajudar? Às vezes é o uso de cinta elástica, malha, porque ele diminui o inchaço local. Às vezes é o uso de bandagens, então aquela microporagem que se faz em cima da cicatriz, ele ajuda a abaixar também a cicatriz e acelerar esse processo de remodelamento. Hidratação da pele, é necessário uma pele bem hidratada para uma cicatrização melhor, mais adequada. E alteração também da força tênsio. Se a gente faz um corte e os pontos, se a gente fica se movimentando muito e estirando muito a região, vai alterar essa fase da cicatrização. Então, o corpo vai ficar muito mais tempo produzindo tudo para fechar do que para abaixar e remodelar a cicatriz. Então, tudo isso o paciente ajuda. Então, imagina, se o paciente vai fazer atividade física logo a seguir da cirurgia, os pontos tendem a ficar alargados e a cicatriz a alargar, e às vezes mais alta do que o normal. Bom, e quando a gente fala em cirurgia plástica, doutora, a gente logo pensa em mama, silicone, lipoaspiração, cirurgia de face. Agora, também existe uma área em que se faz o procedimento para as crianças, né? Qual que é o tipo de cirurgia mais comum nesses casos? Você faz também, atua nessa área, né? Sim, atuo muito. Em São Paulo, a minha formação, eu fiz parte de uma equipe cirúrgica, que foi um mestre da cirurgia plástica na minha vida, que foi o Dr. Dove Goldenberg. Conhecidíssimo. Ele é conhecidíssimo e especializado em cirurgia plástica pediátrica. E tem, sim, suas particularidades. Desde a escolha do fio para não precisar tirar no pós-operatório, até o uso dos curativos, que vai traumatizar menos a criança. Como que abordar a criança antes da cirurgia para ela entender. Tem muita coisa que é o diferencial de uma pessoa bem preparada ou de um profissional que não tem experiência com esse tipo de público, né? E o mais procurado infantil seria a orelha de abano,
né? Que seria a otoplastia, que faz muito, né? Pode ser feita a partir de que idade essa cirurgia, doutora? A partir dos 5 anos já dá para indicar. É importante a criança entender, porque ela entendendo, ela vai ajudar no pós-operatório também. Verdade, isso é muito importante. Então, assim, 5, 7 anos, daí já dá para começar a indicar e a criança começa a entender e concorda. É interessante. E alguns tumores cutâneos, cistinhos, lipominhas, alguns tumores pequenos também pode-se fazer. Tá certo. Olha, gente, se vocês quiserem saber mais sobre tudo que a gente conversou aqui com a doutora Melina, siga ela no Instagram. Vocês podem encontrá-la no @doutora Melina Sakamoto ou mande um WhatsApp para o Centro Médico Gastroclínica no 2101-7700 DDD 45, tá bom? Doutora Melina aí com a formação acadêmica, clínica e cirúrgica na USP, está atuando em Cascavel e tem um vasto conhecimento aí. Aproveitem, né? Aproveitem esse conhecimento todo que está à disposição agora para Cascavel e região. Doutora, obrigada mais uma vez por vir aqui no Medicina e Saúde. Boa semana. Obrigada, sempre um prazer, Soraya. Que joia. Nós vamos ficando por aqui desejando para você uma excelente semana, cheia de coisas boas. Até mais, a gente se vê.